Além de Montesquieu e Voltaire, nós temos dois autores que foram fundamentais para a evolução do racionalismo e do cientificismo. Eram eles Diderot e D'Alembert. Diderot e D'Alembert são conhecidos como os enciclopedistas, porque eles é que organizaram a primeira enciclopédia da história, tão abusada que se chamou a Enciclopédia. A enciclopédia reunia todo o conhecimento científico da época de A a Z. Vários autores foram convidados a participar, porque, obviamente, Diderot e D'Alembert não sabiam de tudo. Então, participam como enciclopedistas, ou seja, contribuíram para a escrita da enciclopédia, autores como René Descartes, Jean-Jacques Rousseau e outros. E a enciclopédia era a defesa da ciência, era a declaração de fé no progresso científico humano. Eles, por exemplo, defendiam o desapego às superstições, à religiosidade paralisante, não é? Defendiam o apego à razão como explicação de todos os mistérios da humanidade, do universo, da natureza. E por isso a enciclopédia é realmente uma obra marcante que vai vai participar da transição entre o mundo moderno e o nosso mundo contemporâneo. Eu diria que a enciclopédia inaugura cientificamente esse mundo contemporâneo, porque ela resume toda essa novidade de conhecimento científico que está acontecendo entre o século XVII e o século XVIII. E existe um autor que é fundamental para o iluminismo. Se Voltaire é o iluminista light, esse é o iluminista hard, é Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tem um pensamento completamente diferente dos seus colegas de época, talvez porque sua origem fosse diferente. Rousseau é o iluminista mais pobre de que eu já ouvi falar. Enquanto Voltaire, Diderot, Montesquieu, D'Alembert defendem a propriedade privada, essa propriedade que vai nortear todo o pensamento iluminista, o iluminismo é um conjunto de pensamentos que culminam com a sacralização da propriedade. Rousseau vai contra esse pensamento. Enquanto os outros iluministas têm origem rica, são pessoas que têm berço de ouro, Rousseau é um suíço, filho de agricultor, alfabetizado pelo pastor de sua igreja, um homem simples. Simples que ainda, aos 12 anos de idade, deixa a Suíça fugindo para a França. E na França vai passar por maus bocados, vai exercer profissões simples. Rousseau é um homem assalariado, digamos assim, e muito mal pago, também devemos lembrar. Mas isso vai influenciar profundamente a obra de Rousseau. Rousseau era tido pelos outros iluministas como alguém muito inteligente, mas a sua origem influencia o seu pensamento. Por isso que alguns dizem que o filósofo fala de acordo onde o pé pisa. E em Rousseau isso é bastante verdadeiro. Rousseau, em 1755, causa espanto na elite intelectual da época ao lançar uma obra definitiva chamada O Ensaio sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Eu não vou nem me aprofundar nessa obra, mas basta uma frase dessa obra para você entender o tom que Rousseau vai dar ao seu pensamento. Ele diz: a desigualdade entre os homens começou quando o primeiro homem foi arrogante o suficiente para cercar um pedaço de terra e dizer: isso é meu, e os outros foram simples demais para acreditarem nele. Ou seja, Rousseau atribui ao surgimento da propriedade privada o surgimento da desigualdade entre os homens. E isso era extremamente revolucionário para aquela época. Embora Rousseau não seja um socialista, não se pode negar a influência que teve sobre os autores socialistas que viriam a escrever no século XIX. Além dessa obra, que levou Rousseau a ser processado, Rousseau, por diversas vezes, foi arrastado aos tribunais para se explicar, por diversas vezes foi ameaçado de banimento e ameaçado de perder o direito de publicar seus livros.
Mas ele continua nessa mesma linha quando, em 1762, ele escreve a obra do Contrato Social. Para mim, uma obra definitiva, uma releitura do contratualismo iniciado na tradição renascentista, ainda com Thomas Hobbes na Inglaterra. Rousseau, ao escrever do Contrato Social, ele retoma um argumento de John Locke, que dizia que a autoridade, o poder emana da sociedade, do povo. Rousseau é um contratualista. Isso quer dizer que ele acredita que a sociedade civil, tal como conhecemos, com o governo, o Estado, não é? Ela é fruto de um contrato entre os homens, é fruto de uma decisão dos homens de abrirem mão de suas liberdades individuais em prol de um governo que possa governar a todos. Agora, a similaridade entre Rousseau e outros contratualistas parece terminar por aí. Rousseau vai dizer que essa sociedade, ao invés de beneficiar o ser humano, ela o corrompeu. Rousseau estava completamente influenciado pelas notícias que chegavam à Europa, aqui da América. Ele estava encantado com a imagem romântica que passavam para os europeus sobre os nativos americanos, os nossos indígenas, que andavam nus e que eram puros e que não tinham propriedade privada e que dividiam tudo. E Rousseau então passa a defender uma tese, digamos assim, que é a chamada tese do bom selvagem, não é? O homem selvagem ainda não foi contaminado pela sociedade e, por não ter sido contaminado pela sociedade, ele é bom. Rousseau vai de encontro aos escritores anteriores a ele. Thomas Hobbes, por exemplo, dizia que o homem, por natureza, era mau. O homem é o lobo do homem, dizia Hobbes, não é? E foi a sociedade que salvou esse homem. Hobbes escreve sua obra muito antes de Rousseau, o Leviatã, não é? E nessa obra ele vai dizer que o Estado era necessário para garantir a ordem, porque os homens sem governo eram incontroláveis, e o estado de natureza, que é o estado do homem antes de se relacionar em sociedade, era o estado de selvageria, né? Rousseau vai dizer o contrário, é a sociedade que corrompe o homem. O homem, antes da sociedade, é bom porque o homem é bom por natureza. E a partir daí, Rousseau vai desenvolvendo o seu pensamento. Ele vai chegar à conclusão de que, se o homem já assinou esse maldito contrato social e já se firmou num relacionamento de sociedade, não é mais possível voltar atrás. Mas ele deixa o recado. Se o governo civil e a sociedade, como está criada, foi originada de um contrato assinado pelos homens, firmado entre os homens, esse governo só existe por decisão dos homens. E, portanto, a autoridade desse governo emana desses homens. E, portanto, é bom que esse governo governe segundo a vontade desses homens. E é aí que Rousseau pisa no calo da elite da época. Na obra do Contrato Social, Rousseau nos dirá que o poder emana dessa sociedade que assinou o contrato. Em termos mais atuais, nós diríamos que o poder emana do povo, não é? E que o governo tem que governar segundo essa vontade. A vontade do povo, Rousseau chama de a vontade geral. E ele destrincha esse conceito de vontade geral de maneira brilhante. Rousseau vai nos dizer que a vontade geral não é a vontade da maioria, simplesmente como acreditam os democratistas de hoje. Eu costumo dizer que Rousseau não fala ao homem do século XX, nem ao século XXI, mas ele fala ao homem do século XXII, porque até hoje nós não alcançamos o nível de democracia que Rousseau apregoava em sua obra. Ele dizia que a vontade geral que deve governar o governo não é a vontade da maioria, pois essa é apenas mais uma ditadura, a ditadura da maioria. A vontade geral, para Rousseau, e prestem atenção nisso, é a vontade da maioria, respeitados os direitos das minorias.
Vejam que hoje nós ainda não atingimos esse nível de democracia. Por isso Rousseau está tão além do seu tempo, tão à frente, não é? É Rousseau quem vai dar base para alguns discursos importantes no nosso século XX, esse século que passou, o século das guerras, né? Como, por exemplo, é Rousseau quem vai dar discurso para aqueles que queriam o fim das leis de segregação racial nos Estados Unidos. Todo o discurso de destruição das leis de segregação racial foram discursos russonianos. De fato, a maioria dos eleitores americanos eram contrários ao fim da segregação racial. Mas a argumentação dos que resolveram encerrar essa página da história era de que os direitos das minorias, quando não afetavam os direitos das maiorias, deveriam ser garantidos. Eram direitos ditos líquidos e certos. E isso permitiu que a democracia fosse aperfeiçoada, né? A democracia não é apenas o atendimento ao desejo da maioria, mas é o atendimento a esses desejos desde que eles não signifiquem a escravização. Com esses pensadores, o iluminismo ganhou a Europa e ganhou o mundo também. Com as ideias de Montesquieu, de Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, nós vamos ter insumos para diversos movimentos importantes da história. Foi o iluminismo que influenciou a independência norte-americana, a independência dos países da América Latina. O iluminismo desencadeou o pensamento da Revolução Francesa, norteou a Constituição Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem. O iluminismo, portanto, é o pensamento que inaugura esse mundo em que nós vivemos hoje, o mundo contemporâneo.